Muito bom dia a todos. Eu quero, no primeiro momento, expressar a minha imensa gratidão à doutora Marlene Nobre, que sempre encorajou esse trabalho pertinente à integração saudável entre a reencarnação e a psicoterapia. Eu vou mostrar algumas imagens históricas, né, de como a terapia por regressão de memória foi introduzida no Brasil, brevemente, e o meu querido colega Flávio vai certamente abordar com mais profundidade esse tema. E fica aqui de coração e a minha vibração de imensa gratidão à doutora Marlene, que num período muito difícil de introdução dessa temática no Brasil, com muitas resistências em relação ao trabalho da minha mãe, Maria Júlia Prieto Pérez, a doutora Marlene sempre foi um suporte muitíssimo importante para o desenvolvimento desse trabalho no Brasil. A nossa imensa gratidão a ela. Eu vou apresentar para vocês alguns pontos pertinentes a esse encontro frutífero entre psicoterapia e reencarnação. E, em grande parte, essa palestra está baseada nesse artigo publicado no Journal of Nervous and Mental Disease. Deve a psicoterapia considerar a reencarnação? Então, uma pergunta pertinente. Eu fico feliz por ter publicado esse artigo em 2012, mas, por outro lado, infeliz por ser, por enquanto, o único artigo científico publicado numa revista indexada que trate a respeito dessa integração saudável entre psicoterapia e reencarnação. E aqui fica o meu encorajamento para novos artigos e pesquisas serem desenvolvidas nessa mesma direção tão importante em relação ao âmbito maior da psicologia e da psiquiatria. Quem quiser naturalmente aprofundar esse artigo, eu vou deixar o meu site, e tem publicações também, divulgações científicas, né? Quem tiver vontade de ler, a mesma coisa em português, ali estará disponível. Então, eu quero começar com um desafio assim, que chama muito a atenção de todos os cuidadores das dores psíquicas, né? De alguma maneira. A visão do homem e a natureza que o constitui são esteios que norteiam as intervenções dos profissionais que ocupam em aliviar o sofrimento humano, mesmo no processo de morrer. Então, a maneira que eu vejo o homem ou o paciente vai nortear os meus manejos técnicos, as minhas atitudes profissionais em relação ao alívio da dor desse paciente. E, no entanto, vejam que interessante, mesmo sendo essa visão um parâmetro fundamental para nortear as minhas atitudes perante o paciente, a visão do homem não é ainda um consenso para a ciência. Portanto, a natureza humana é um objeto de estudo justificável e imprescindível aos profissionais que se ocupam de tratar da dor psíquica em suas milhares, inúmeras expressões. E a compreensão, naturalmente, das causas do sofrimento estará num futuro próximo, né, assim desejamos, alinhada a uma terapêutica eficaz. Uma terapêutica eficaz consiste numa perspectiva mais ampla, num olhar mais amplo em relação ao ser humano e suas dimensões que o constituem. Como é que eu posso tratar a dor psíquica sem considerar a dimensão espiritual, sem considerar
a possibilidade da reencarnação. Se esse indivíduo traz, na sua etiologia da dor, um passado remoto, causas mais antigas associadas ao histórico espiritual desse indivíduo. Fica aqui esse grande desafio de todos nós, médicos, psicólogos, cuidadores, profissionais da área da saúde, que possamos todos investigar mais e publicar mais a respeito, porque o paradigma que abrange a perspectiva espiritual e o histórico espiritual de todos nós não é um consenso, todavia, no meio acadêmico, a despeito de passos muito importantes terem acontecido até agora. Portanto, vale lembrar que os ingredientes dinâmicos constituintes da personalidade, que torna cada um de nós aqui um ser único, ainda não foram entendidos completamente pela ciência. Seria então a combinação entre a nossa herdabilidade genética e as nossas relações com o meio exclusivamente responsáveis pelos traços de personalidade? As influências culturais, as experiências no ambiente, combinadas com a nossa bagagem genética, será que trariam de fato exclusivamente a nossa personalidade? É difícil pensar nessa hipótese, que por enquanto é a hipótese vigente para a ciência, que esse binômio, combinação genética e experiências no ambiente, seja de fato exclusivamente responsável pelos traços de personalidade. Por exemplo, para citar um entre muitos exemplos, né? Os gêmeos diencefálicos ou siameses desafiam essa hipótese de que a interação dos fatores genéticos e ambientais constroem exclusivamente a personalidade. Por quê? Porque esses gêmeos têm a mesma bagagem genética e as mesmas experiências, por estarem justamente unidos em corpos. No entanto, desde a primeira infância, esses gêmeos diencefálicos ou siameses mostram traços de personalidade muito distintos, o que se esperaria, segundo a hipótese anterior, que no mínimo haveria alguma similaridade dos traços de comportamento. Por exemplo, essas gêmeas à direita da tela de vocês, Lali e Ladan, aos 29 anos morreram numa cirurgia que tentava separá-las, e elas, entre muitos outros casos, referem que as aptidões, os gostos, as vontades, os traços de personalidades eram muito diferentes desde o início, desde a primeira infância, do 0 aos 6 anos. E as diferenças eram tão marcantes que elas assumiram os riscos dessa cirurgia de separação para que elas pudessem viver as suas próprias possibilidades. E infelizmente faleceram no ato cirúrgico. Um outro aspecto que justifica os trabalhos e pesquisas no âmbito da reencarnação e da psicoterapia são os dados demográficos. Apenas no Brasil, 44% da população não acredita em reencarnação. Se a gente for observar essas expressões mundialmente, 28% da população mundial acredita em reencarnação, conforme o World Value Survey. 26% na Europa e 27% nos Estados Unidos acreditam na reencarnação. São muitas pessoas. A despeito de, entre aspas, existir ou não, pelo dado demográfico, pelo número de pessoas que acreditam em reencarnação, os estudos já se justificariam nesse campo. Além disso, no âmbito da psicologia
estudos em resiliência, que é a capacidade do indivíduo atravessar situações difíceis, dolorosas e voltar à qualidade satisfatória de vida, mostram que, na verdade, gente, os pacientes são os curadores e não os terapeutas. Os tipos de assistências que os terapeutas provêm consistem em processos humanos de autocura e que ocorrem naturalmente. Em outras palavras, é como se a psicoterapia pudesse ser um catalisador, pudesse agilizar um processo de autorresolução de conflitos. Se esse catalisador chamado psicoterapia não considerar a espiritualidade ou a hipótese reencarnatória, quando o foco da dificuldade é um trauma reencarnatório, como poder agilizar esse processo? A psicoterapia não seria um catalisador tão ágil assim, como se integrasse a perspectiva da reencarnação. Outros estudos, também na psicologia, mostram que o conhecimento e a valorização dos sistemas de crenças dos pacientes colabora não só com a aderência do paciente à psicoterapia, mas também com melhores resultados dessas intervenções terapêuticas. Então, há que se valorizar a crença das pessoas que buscam a psicoterapia. Há pouco tempo atrás, a gente não podia falar no âmbito terapêutico, no set clínico, sobre espiritualidade, religiosidade, quanto mais sobre reencarnação. Hoje temos sim essa liberdade, e isso também eu defendo no nosso artigo. Deve a psicoterapia considerar a reencarnação e, portanto, a psicoterapia sim deve voltar-se para os pacientes e respectivos sistemas de crenças, no sentido de potencializar as suas capacidades intrínsecas, as suas possibilidades de autorresoluções de conflitos. São os pacientes que se resolvem. E nesse sentido, a terapia por regressão de memória tem ajudado muito. Por quê? Não é o terapeuta quem vai dizer o que o paciente precisa ou não fazer, mas a sabedoria espiritual do paciente, a sabedoria inconsciente, que se mostra em conteúdos genuínos, que trazem na sua expressão emoções, descargas noradrenérgicas, expressões neuroautonômicas, que eu vou mostrar daqui a pouquinho em um dos trabalhos realizados com a terapia por regressão de memória. Fica aqui então esse aspecto muito importante, ético, para todos os cuidadores, especialmente na área da saúde mental. Os psicoterapeutas devem estar confortáveis com pacientes que levantam questões existenciais e espirituais, a despeito da crença desse profissional. Não importa. Ainda que eu não acredite em reencarnação, eu tenho sim que acolher essas expressões, essas crenças, porque são essas capacidades intrínsecas que podem ajudar os pacientes no processo de autorresolução de conflitos. Hoje, a reencarnação tem sido observada também nos artigos indexados, em proporções ainda diminutas, no entanto, consistentes. Não é o número de publicação que importa, é a consistência da publicação. Antigamente, havia um conceito no meio acadêmico sobre o número de publicações do indivíduo. O indivíduo publicou 500 artigos e tudo mais. Hoje, o que mais importa na avaliação da qualidade dos professores acadêmicos são o impacto e a qualidade dessa publicação, não propriamente o número de publicações. Então, em relação à reencarnação, isso acontece. Nós temos publicações muito bonitas e consistentes em vários periódicos indexados e com impacto relevante. São várias as linhas de pesquisa que envolvem reencarnação.
lembranças espontâneas de vida passada em crianças. Eu vou, no final dessa palestra, deixar o meu e-mail. Nós estamos fazendo um trabalho replicando a metodologia do Ian Stevenson, originalmente do Hemendra Nath Banerjee, em relação a crianças que lembram de vidas passadas espontaneamente. E quem souber de casos que possa entrar em contato comigo para que a gente aumente o nosso número de investigações nesse sentido. Eu tenho observado, gente, no consultório, na prática clínica, que as crianças que lembravam de vidas passadas, no entanto que não foram acolhidas pelos pais, desenvolveram quadros sintomatológicos de muito sofrimento. Então, estou escrevendo um artigo também baseado nessa experiência clínica sobre a psicoeducação para os pais. E quando a criança, por volta de 3, 4, 5 anos de idade, começa a falar sobre memórias de vidas passadas, como os pais devem agir? Os pais não devem bloquear ou suprimir essas expressões, porque de alguma maneira o inconsciente está querendo se mostrar, aquele histórico espiritual está querendo aparecer, e por uma razão importante, razão essa alinhada ao desenvolvimento dessa criança. Se esse desenvolvimento é suprimido, ela pode resultar em problemas, dificuldades mais adiante. E é sobre isso o meu novo artigo, que eu estou bastante empenhado e motivado em escrever. A psicoeducação aos pais que recebem crianças que lembram de vidas passadas, para que essas crianças possam assim expressarem esses conteúdos e trabalharem de uma maneira harmoniosa, alinhada ao desenvolvimento delas, sem que essas lembranças sejam suprimidas. Então, quem tiver conhecimento de crianças que têm essa lembrança, por favor, entre em contato comigo no e-mail que eu vou deixar ao final dessa palestra. Então, a terapia por regressão de memória é apenas uma das linhas de pesquisa que envolve reencarnação. São muitas outras, como vocês podem ver aqui. Hemendra Nath Banerjee, da Universidade de Rajasthan. Os meus pais estiveram nessa universidade e trouxeram o Hemendra Nath Banerjee por volta da década de 70. E o Banerjee justamente investigava as crianças com esse histórico. O Dr. Hernani Guimarães Andrade replicou o método do Ian Stevenson, originalmente desenvolvido pelo Hemendra Nath Banerjee, e estudou 8 casos de reencarnação no Brasil. Os casos, gente, de tibetanos chamados tulkus. Não sei se vocês lembram do Lama Ossel, é um laminha espanhol, que na ocasião era uma criança, como vocês veem na imagem, e que foi confrontado com vários testes. Imagine uma família espanhola, emocional, como uma família brasileira, né? E que um lama bate a porta da casa dessa família e diz que aquela criança era uma encarnação anterior de um lama e que eles gostariam que a criança pudesse voltar ao seu desenvolvimento como lama. Imaginem o que os pais disseram para o tibetano que bateu a porta, quer dizer, rechaçaram imediatamente. No entanto, o próprio garoto fez questão de receber esse lama. E a partir de então, muitas evidências foram trazidas a ponto dessa família perguntar para essa criança, quando era pequenininha ainda, se ela gostaria de continuar a vida em Mysore, no sul da Índia, como um tibetano, um lama tibetano, ou gostaria de voltar para a Espanha. E ele decidiu então por continuar sua vida na perspectiva da religiosidade e espiritualidade tibetana, na Índia, claro, sempre em contato com os pais.
são várias evidências, também trazidas pelo Dr. Ian Stevenson, que fez um trabalho robusto e publicou pela Universidade de Virgínia vários casos de crianças que lembravam de vidas passadas. Vários casos muito interessantes de línguas não aprendidas e assim progressivamente. Fica a pergunta diante desses trabalhos e evidências: devemos tratar as psicopatologias meramente como doenças cerebrais, biologizando a experiência humana? Em hipótese alguma. Essa imagem que vocês bem conhecem, utilizada por muitos psicanalistas e com pertinência, né, mostrando que aquela parte visível é uma parte muito pequenininha da consciência. No entanto, existe uma parte muito maior, que é o inconsciente, não visível a olho nu. É uma metáfora muito interessante para o que acontece em relação à nossa perspectiva quanto ao histórico espiritual. Essa parte encoberta, que é muito maior da parte que nós podemos ver a olho nu, compreende também todas as nossas experiências do passado, as vidas passadas. E assim como nessa metáfora, nós conseguimos ver a árvore, a resultante dessas várias experiências, dessas várias raízes que nos tornam um ser único. E Ian Stevenson trouxe o terceiro elemento para explicar aquela questão que eu mencionei há pouco sobre a personalidade. Ele chama de reencarnação o terceiro elemento, o elemento que pode explicar essa variedade de personalidades, assim como numa imensa praia, um grão de areia não será idêntico a outro, nós seres humanos nunca seremos idênticos, mesmo tendo bagagem genética idêntica e experiências igualmente semelhantes. No Brasil, por volta de 1980, a minha mãe e o meu pai, Maria Júlia e Ney, trouxeram a Morris Netherton para fazer um primeiro workshop no Brasil, e aí é que as primeiras turmas começaram a pensar, a discutir, a estudar esse tema. Se vocês podem ver, à extrema esquerda, um garoto franzino aí de 12 ou 13 anos, sou eu, que tinha uma bronquite severa, muito importante, e me submeti à terapia por regressão de memória com Morris Netherton, e foi como se tirasse com a mão. Isso me chamou muito a atenção. A partir daquelas sessões que eu fiz com Morris, eu não tive mais absolutamente nenhum episódio de bronquite. Compreendendo a etiologia de um histórico espiritual que acompanhava essa expressão da bronquite até os 12, 13 anos de idade. E isso me motivou naturalmente a entender melhor isso e a fazer psicologia, como mais tarde eu optei. Então, os primeiros cursos, bate-papos, reflexões aconteceram hoje no que se tornou a nossa clínica, na Rua Maestro Cardim, e com a presença de muitos amigos, muitas pessoas, pontas de lança, muitos interessados no bem-estar das pessoas, que de fato pudessem receber uma melhor terapêutica que considerasse a realidade reencarnatória. Em síntese, duas falas que desde o início ficaram bem registradas. A terapia regressiva, quando aplicada indevidamente e sem critérios de indicação, limitações
e contraindicações, tem riscos e pode causar danos ao paciente, agravando processos patológicos já existentes ou desencadeando outros. O que significa dizer que a terapia por regressão de memória não serve para tudo e para todos. Há que se investigar as indicações, as limitações e contraindicações. No entanto, quando indicada a terapia por regressão, há um efeito muito bom. E, por outro lado, não devemos submeter pessoas contraindicadas à mesma terapêutica. Por esse motivo, é imprescindível que médicos e psicólogos que trabalham nessa área estejam aptos e muito bem treinados e credenciados na prática da terapia por regressão. É uma cirurgia no inconsciente. E não é só a técnica, gente. Existe um amparo espiritual. É natural que espíritos amigos estejam assistindo aquela oportunidade terapêutica de se desvincular de um passado doloroso, traumático, e que envolveu outras pessoas, outros espíritos. É muito importante que nós tenhamos também um critério pessoal. O que nós estamos fazendo como terapeutas? Por que nós estamos ali? Qual é a nossa responsabilidade? Esses são os critérios de ordem pessoal e espiritual. E que naturalmente entram em convergência, em sinergia com o apoio espiritual e com as possibilidades terapêuticas do paciente. Não é meramente uma técnica. A técnica é fundamental, mas é parte integrante de um processo muito maior. Alguns estudos eu quero mostrar agora para vocês, envolvendo a TRVP, a Terapia Reestruturativa Vivencial Peres, que a minha mãe desenvolveu e com a qual nós trabalhamos na nossa clínica. Envolve 7 passos: a indução de relaxamento, o aprofundamento no relaxamento, a vivência regressiva propriamente dita, quando o paciente localiza a situação mais dolorosa, mais traumática, e percebe assim quais foram os registros, a decisão que ficou nessa situação mais significativa. Para em seguida, diante dessa consciência, trabalhar o que nós chamamos de redecisão cognitiva. O que você quer agora fazer a respeito da sua queixa, fobia de lugares fechados, ou dificuldade de relacionamento com seu filho, assim como outros temas. Diante dessa consciência que você está adquirindo, o paciente então elabora uma síntese terapêutica, uma frase com a qual ele vai exercitar, trabalhar no seu dia a dia. Em seguida, o retorno e a finalização. O primeiro estudo, feito em 96, com o Grant Laboratório Bial, envolveu a eletroencefalografia durante as várias fases da terapia reestruturativa vivencial Peres. Resumindo, durante o relaxamento nós observamos frequências alfa no lobo occipital e durante a experiência regressiva nós observamos prevalência de ondas delta, que são ondas muito lentas no lobo frontal, e ondas beta no lobo occipital. Essas ondas delta no lobo frontal também são encontradas em experiências de meditação, em que o indivíduo, ou o monge, o expert em meditação, está ali muito tranquilo. Então, há um estado alterado de consciência, sim. Portanto, a conexão com essa sabedoria espiritual, a sabedoria inconsciente, é favorecida, no entanto, sem que o paciente perca a consciência a respeito dos conteúdos vivenciados. Por quê? Porque é justamente essa consciência que vai permitir que o paciente estabeleça as relações
entre os conteúdos vivenciados e o tema que ele está trazendo a ser tratado. Uma vez modificado o estado de consciência, modifica a percepção e a relação com o evento. Esse trabalho conduzido pelo Dr. Regis Cavini foi também bastante interessante a respeito de respostas autonômicas e neuroendócrinas à recuperação de memórias traumáticas em TRVP. Observem que o tracinho preto é o que a gente chama de linha de base. Quer dizer, nenhum estímulo está acontecendo, o paciente simplesmente está em repouso. E a linha vermelha é a monitoração de amostras de sangue de 15 em 15 minutos durante a sessão de regressão. Nesse V quadriculado, vocês podem observar que a expressão de cortisol aumenta significativamente, justamente quando o paciente vivencia o ambiente estressor no seu mundo subjetivo, a situação traumática. O cortisol, como vocês sabem, é um hormônio relacionado ao estresse. Há um pico de cortisol, aquela vivência subjetiva se mostra na real expressão de respostas autonômicas e neuroendócrinas, tal e qual. Observem ao final que a expressão de cortisol é mais baixa do que no baseline, na linha de base, o que significa dizer que o paciente sai tranquilo, suave, relaxado. Uma das falas recorrentes dos pacientes: parece que eu tirei 1 tonelada das costas, eu estou aliviado. Em relação à adrenalina, eu recortei apenas 2 slides desse estudo, justamente para mostrar novamente uma resposta adrenérgica diante da situação traumática. Observem no V, que significa vivência, o pico da expressão de adrenalina em comparação com a linha de base, a linhazinha preta. E ao final, o que acontece? A adrenalina está relativamente mais baixa do que na linha de base. O indivíduo aliviado, frequência cardíaca, respiratórias suaves, tranquilas. Um outro estudo a respeito do perfil de 610 pacientes submetidos em sequência a TRVP. Alguém poderia me falar o tempo, por favor? Mais ou menos, só para monitorar um pouquinho. Eu acabo... mais? Então... Você tem 10, uns 12 minutos. 12, né? Oi? 20 minutos, obrigado. Então isso mudou a qualidade da minha fala agora, hein? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos... Mas o fato é o seguinte, gente, esse foi um estudo envolvendo 610 pacientes, e eu vou destacar o perfil desses 610 em relação, por exemplo, ao gênero: 60% mulheres, 40% homens. Como todos sabem, as mulheres procuram mais psicoterapia que os homens. Não porque elas tenham mais problemas, mas talvez sejam mais profundas na reflexão e queiram buscar mais as soluções que os homens. Estado civil, 43% solteiro, 34% casado, 17% separados. Em grande parte, temas relacionados a dificuldades afetivas têm indicação a terapia por regressão de memória. Escolaridade, religião, esse é um dado interessante, porque observem aqui, 27% de espíritas, 34% de católicos, 25% de espiritualistas, 27%
e outros. Quer dizer, isso significa dizer que essa terapia não é privilégio de espíritas ou espiritualistas, né? Eu me lembro bem quando houve um Globo Repórter, o Carlos Dornelles quis se submeter à terapia por regressão comigo, e eu tenho essa liberdade justamente porque ele mostrou isso, né, no programa, e ele me disse logo no início que, olha, eu não acredito em Deus, em reencarnação muito menos, mas eu estou aberto para a experiência. E ele justamente conectou uma situação relacionada à claustrofobia numa vida passada em que ele esteve preso num ambiente escuro, com pedras, frio, um ambiente úmido, justamente associado à causa da claustrofobia. Então não é preciso a pessoa ter uma religião ou ser espírita para se submeter a essa terapêutica. Essa terapêutica é aberta para todos aqueles que tiverem a disponibilidade, sem censura, sem constrangimento, de olhar para os conteúdos aflorados espontaneamente. Esse é um dado interessante. A maioria das pessoas que buscam essa abordagem já passaram anteriormente por terapias convencionais ou terapias alternativas, ou mesmo por médicos psiquiatras. As principais queixas envolvem os transtornos ansiosos. Os transtornos ansiosos compreendem fobias específicas, transtorno do pânico e tantos outros, né? A ansiedade generalizada, a agorafobia, assim por diante. Assim como transtornos somatoformes, o psiquismo gerando a enfermidade e dificuldades no relacionamento interpessoal, com um filho, com o cônjuge e com uma raça, por exemplo, um paciente que tinha dificuldade de se relacionar com orientais e vivenciou situações dolorosas, traumáticas na guerra. E ele me mandou um e-mail recentemente, depois que ele assistiu um filme muito bonito, que é uma aula de psicotraumatologia clínica, que é Railwayman. Se vocês puderem assistir, é fantástico. É uma pessoa que esteve presa e torturada no Japão, e ao final ele consegue reescrever, fechar o trauma. O trauma psicológico, gente, é uma situação inacabada e que pede pela conclusão de um processamento. E há uma conclusão de processamento nesse filme muito bonito. Está de fácil acesso, Railwayman. As queixas, então, principais são essas, e o processo leva em torno de 22 sessões, aproximadamente 6 meses. É claro que pode ter um número superior ou inferior de sessões, mas, em geral, é o que a gente observa na prática clínica. Tipos de vivência. Esse é um dado também interessante. Observe, 39% dos pacientes regride a uma situação traumática de vida atual e não de vida passada. A sabedoria do inconsciente é que vai trazer a situação que o paciente precisa. E não é o terapeuta quem vai dizer para onde ele tem que ir. Esse é um diferencial muito importante. À medida que o paciente absorve esses aprendizados que o próprio inconsciente aflora, ele resolve as suas dificuldades, as suas dores. E essas resoluções podem ser parciais, podem ser totais, conforme eu vou mostrar daqui a pouquinho. Dados espontâneos verificáveis. Pouquíssimos pacientes trazem dados verificáveis espontaneamente. Por exemplo, de 610, apenas 2% dos pacientes mostraram dados verificáveis. O nível de relaxamento é um aspecto importante, 74% entre um nível profundo de relaxamento. Remissão dos sintomas, como eu disse, 64% remissão total, o que é um índice bastante alto em relação às publicações pertinentes
a estratégias psicoterapêuticas, 27% remissão parcial e 9% remissão nula de sintomas. A crença na reencarnação, depois da experiência, sendo essa experiência de vida passada, o paciente, observe, de 42% vai para 71% em relação à crença total na reencarnação. Quer dizer, a própria experiência modifica o indivíduo. Então, em conclusão, a idade média é 37,5 anos, o nível educacional alto desses pacientes, 98% dos pacientes foram submetidos a abordagens anteriores à TRVP, os transtornos ansiosos e dificuldades de relacionamento interpessoal como principais queixas, remissões de sintomas alta, com follow-up de 24 meses, 64, e pouquíssimos dados verificáveis. É uma psicoterapia considerada breve, considerando 6 meses de trabalho, e uma psicoterapia que abrange uma grande parte da população brasileira que considera a hipótese da reencarnação como crença. E uma psicoterapia que foca o próprio paciente como responsável da sua melhora, tendo esse aparatos, ferramentas para acessar a sabedoria que ele precisa e que reside nele próprio, favorecendo assim a libertação dos sintomas. É como se o paciente chegasse com os fragmentos traumáticos numa perspectiva não decodificada ainda. Então, o indivíduo vai experienciar uma história, ele vai entrar em contato com um enredo, começo, meio e fim, vai compreender que sínteses dolorosas foram associadas ali às situações traumáticas e que hoje reverberam no momento atual de vida desse paciente, para que depois ele enquadre os conteúdos numa outra perspectiva, numa perspectiva resiliente, uma redecisão. O que eu quero a partir de agora fazer no meu momento atual de vida, diante da consciência que eu estou adquirindo. E assim as dificuldades modificam numa perspectiva de libertação. É como se nós fôssemos aos poucos juntando os fragmentos para estabelecermos sínteses. E essas sínteses relacionadas às memórias são muito interessantes no seguinte sentido: nós projetamos a nossa memória na maneira que a gente percebe o mundo. Então eu vou pedir para vocês observarem a figura A e a figura B, o quadradinho A e B, e observem se as cores desses quadradinhos são iguais ou diferentes. Nós aprendemos que essas cores são diferentes. Eu vou tirar aqui o contexto de aprendizado e fazer a mesma pergunta para vocês agora. Essas cores são iguais ou diferentes? Nós projetamos as nossas memórias na maneira que a gente percebe o mundo. Quando nós chegamos numa perspectiva traumatizada, nós chegamos em fragmentos. O que vocês veem nessa imagem? Ossos, pedaços de conchas, ouvi outras coisas. À medida em que eu entro em conexão com a história que compreende esses fragmentos dolorosos, traumáticos, eu consigo significar o que não era significado ainda. E essa é a resolução traumática. Justamente a perspectiva que eu tenho de significar e ressignificar a origem do pânico, da fobia, né? Parecem absolutamente não tangíveis, né? Mas por que eu tenho medo de aves? Por que eu tenho medo de baratas? Ou por que eu tenho medo de lugares fechados? Eu não me lembro de alguma situação que tenha acontecido. Ou mesmo pânico, um medo iminente da morte. Por quê? Essa intangibilidade favorece a continuidade da ansiedade. À medida que o paciente traz
o significado para o que aconteceu, ele consegue ressignificar e assim fortalecer as dinâmicas saudáveis que vão tomando o lugar das dinâmicas patológicas. E essas dinâmicas patológicas, é importante que se diga, querem proteger o indivíduo da iminência do mesmo trauma lá de trás. É como se o sistema tivesse desatualizado. À medida em que o indivíduo atualiza e consegue se desidentificar do passado, ele também consegue superar as suas dificuldades. Eu ia apresentar aqui um caso muito interessante de dados confirmados, que a paciente veio trabalhar uma fobia específica, medo de explosão. Então, eu só vou pegar o finalzinho aqui dos dados confirmados, que foram muito interessantes. Ela falava sobre a ilha de Creta, a Baía de Suda e os ataques alemães a essa baía. Ela era um civil e morreu diante de uma explosão de uma bomba nesse ataque. Enquanto ela falava sobre soldados australianos ou neozelandeses, ou Baía de Suda, eu simplesmente tratava dos conteúdos sem propriamente saber se eram factíveis ou não. No entanto, 6 meses depois da alta dessa paciente, numa situação de Réveillon, que a família passava sempre no Guarujá, e tinha fogos, etc., o pai se surpreendeu com o fato da filha não apresentar mais aquela fobia de explosão. E então o pai perguntou: poxa filha, você não tem mais aquele problema, tal, aquela dificuldade? Assim, não, eu fiz a terapia de vidas passadas e eu melhorei e tal. No entanto, a mãe havia levado a filha porque o pai desaprovava. E o pai ficou muito nervoso com essa situação e disse: eu vou provar que nada disso é verdade, é uma baboseira, etc. e tal. Ele marcou uma sessão comigo, é claro, com a permissão da paciente eu entreguei, e da mãe inclusive, entreguei uma cópia da vivência, e ele próprio foi checar esses conteúdos com a intenção de desconfirmar os conteúdos. Depois de 6 meses ele volta ao consultório, dizendo que ele havia confirmado esses conteúdos, trazendo esses fatos, que de fato soldados neozelandeses, australianos, atuaram como suporte, unidades de suporte dos gregos. Tem um mapa interessante aqui da ilha de Creta, o bombardeio na Baía de Suda, e muitos dados interessantes que confirmam essa vivência de uma maneira assim surpreendente. O momento mais traumático da paciente foi justamente quando uma bomba explode e a mata. A decisão, o registro que ficou naquela situação traumática foi algo como: explosões matam, portanto eu preciso de qualquer maneira evitá-las, né? E a redecisão, a nova síntese que fortalece o comportamento saudável: eu sou cuidadosa e me sinto calma em relação às explosões. Então o novo comportamento vai ganhando força e o anterior vai perdendo força, gradativamente. Ao final do processo, essa paciente não preenchia mais os critérios de fobia específica. Então, é muito importante a gente considerar, eu gosto muito de um estudioso holandês chamado Van der Kolk, essa frase dele: compreender em que nível termina um passado inacabado pode libertar as pessoas para viverem no presente, sem simplesmente repetirem o passado. Nós reencenamos os traumas do passado. Freud tinha absoluta razão quando ele trouxe o conceito compulsão à repetição. Quando nós não nos lembramos dos conteúdos traumáticos, nós reencenamos esses mesmos conteúdos em comportamentos. E a possibilidade de compreender
um passado inacabado, onde termina esse passado, pode de fato libertar essas pessoas para estarem no presente. Como eu disse, quem tiver interesse de observar esse artigo com detalhes, está disponível no meu site, eu vou deixar aqui. As pessoas que tiverem acesso a crianças que lembram de vidas passadas, por favor, entrem em contato para que a gente possa receber os pais, as crianças, nessa perspectiva de psicoeducação. Nós temos muito a fazer nessa área. E eu quero deixar agora, ao terminar, a minha gratidão pelos pacientes com quem eu venho tendo a honra de trabalhar há 25 anos na clínica, e nós estamos fazendo um documentário sobre justamente a superação desses pacientes. Esses pacientes em primeira pessoa falarão sobre os aprendizados que eles absorveram durante a psicoterapia, e a nossa expectativa é que esses aprendizados, em primeira pessoa, ditos pelos próprios pacientes, sejam compartilhados na internet para o maior número de pessoas possível, justamente pessoas que não acessam a psicoterapia. Eu gostaria de passar um filme de 2 minutinhos para encerrar essa sessão. Eu estava aqui em São Paulo, hospedado num hotel, eu ainda não morava aqui. Eu saí desse hotel, que era próximo a Rebouças, vim andando até o Parque Trianon, não sei como, mas eu vim andando. Cheguei ali na Alameda Jaúpa, 9 de julho, em cima do túnel 9 de julho, pulei a mureta do túnel e fiquei sentado, com as pernas para fora do túnel, olhando a 9 de julho, prestes a pular. Eu me trancava no quarto e enquanto eu não acabasse com 1 quilo de chocolate, eu não queria sair, eu não queria ver ninguém, era em cima da cama, comendo cada vez mais. A pessoa que eu mais gosto, assim, um ente querido, senta do lado meu e de repente o choque, está doente. E aí, o que é essa doença? Eu cheguei a ficar umas 4, 5 noites direto, sem dormir. Eu passava a noite com medo, mas pânico. Você sabe que a porta é ali, mas quando você está ruim, você precisa que alguém pegue na sua mão e te leve até a porta para você sarar. Que sozinho, no caso do pânico que eu tive, eu não ia sarar. É um trem que vai bater de frente com você, vai machucar, vai ter dias que você vai odiar a terapia. Esse trem é você mesmo que está dirigindo, é você que pode frear ele ou não, e frear geralmente é prorrogar um pouco a porrada que você vai ter, né? Eu não conseguia ler nenhuma concretização, eu não conseguia perceber nenhuma situação em que eu tivesse começado a fazer alguma coisa, seja no âmbito afetivo, seja no âmbito profissional, que eu tivesse dado o start e tivesse concluído. Então a minha vida ela teve um salto de 200% para melhor a partir da psicoterapia. E bicho, eu vou falar honestamente para você, eu acho que nunca na minha vida eu fui tão feliz. É isso. E quando eu vou para a psicoterapia é como se eu levantasse um véu, depois eu levanto outro, e aí ao levantando esses véus eu vou enxergando um pouco mais a mim mesmo, vou enxergando outros tons, vou vendo o que está embaixo disso, embaixo daquilo. Também é um processo
sim, de descoberta. Eu selecionei 150 pacientes com histórias belíssimas de superação, e essas histórias, no futuro próximo, e para isso que nós estamos buscando apoio, patrocínio, para que a gente consiga reproduzir essas histórias, tal como vocês observaram nesse trailer. São pacientes reais e que precisam da história contada em imagens, o que é complexo, com qualidade, e por isso a gente pede o apoio para a realização desse documentário. Fica aqui a minha imensa gratidão a todos esses pacientes. Outra vez, quem tiver a possibilidade de apoiar esse documentário, no meu e-mail pessoal, julioperez@yahoo.com, e quem quiser aprofundar alguns tópicos do que eu falei aqui, eu trouxe algumas unidades do livro Trauma e Superação. Um minuto, doutor Júlio Pérez, para o senhor concluir. Já estou agradecendo aqui, e quero agradecer novamente a doutora Marlene Nobre, sempre um esteio do nosso trabalho, e a todos vocês, a incrível organização do Congresso, a todos os colegas participantes. Muito obrigado a todos. E fica aqui o meu grande abraço, e para quem perguntou, o site que vocês podem aprofundar artigos a respeito, ou mesmo o livro com poucas unidades que estão aí disponíveis com o Odair na Livraria Freitas Nobre. Muito obrigado a todos vocês. Thank you.